A Índia fascina o mundo com uma cultura rica e uma história milenar. A espiritualidade é um traço marcante na vida da população, com 1,2 bilhão de habitantes. Este é o local de nascimento de 4 grandes religiões: hinduísmo, sikhismo, budismo e jainismo. Mas com o tempo, outras crenças também cresceram por aqui. O esotérico e o exótico se espalham de norte ao sul do país, criando alguns dos mais deslumbrantes templos da Índia. Nova Delhi, a capital da Índia, é uma metrópole com 16 milhões de habitantes, localizada no norte do país. A cidade é barulhenta, tumultuada e com o trânsito caótico. A Índia é uma loucura, a Índia é um caos, a Índia é um compra e vende, um comércio insano, tá todo mundo vendendo, todo mundo comprando, todo mundo tentando sobreviver num lugar sem grana, numa miséria extrema, profunda. Não é que você vai chegar na Índia e todo mundo vai estar lá meditando, pelo contrário, a Índia é um caos, né? É outra lógica de pensamento, outra lógica de vida. Então eu acho que uma viagem para a Índia é muito mais do que um encontro com fé ou com qualquer outra coisa. A viagem para a Índia é um encontro com o diferente. Sabe? Eu acho que é isso que faz todo mundo voltar da Índia mexido, assim. Não é pela fé, ou pelo exotismo, ou pelo esoterismo. Eu acho que é pela diferença. Mas aqui, claro, também existem alguns refúgios de paz e tranquilidade. Um desses locais é esta casa de adoração, mais conhecida como o Templo de Lótus. Este é um dos mais famosos cartões postais de Nova Delhi e de toda a Índia. Um monumento facilmente reconhecido em todo o mundo, mas que pertence a uma religião ainda não tão conhecida por aqui, a fé Bahá'í. The fundamental belief of the Baha'i faith is the unity of God, the unity of His religions, and the unity of mankind. We believe that there is only one God and that the spiritual message of all the faiths is the same. And if there is a difference, it is in the non-essential social teachings. But the basic message of all God's religion is that of love, peace, brotherhood, and unity. A fé Bahá'í acredita na vida após a morte. Então, assim, de que existem vários mundos de Deus, e que esse daqui não é o fim. Então, a gente tem que tentar fazer com que a nossa vida seja a melhor possível, a mais digna e louvável possível, para que a gente possa desenvolver todas as nossas qualidades e virtudes espirituais, para que essas qualidades sejam aproveitadas nos próximos mundos de Deus. Então, a gente não acredita na reencarnação, por exemplo, de que a gente retornaria para esse mundo, mas que sim, a nossa alma sempre tende a evoluir. A construção do templo começou em 1980 e durou 6 anos. Hoje é uma das principais atrações turísticas da capital indiana. O local recebe uma média de 12 mil visitantes todos os dias. E em alguns feriados nacionais, chega a receber até 150 mil pessoas. A comunidade Bahá'í, o que a gente mais preza é que a pessoa se sinta bem-vinda, é que todos se sintam parte daquela comunidade, parte potencial para a transformação daquela comunidade. Então, o templo ele é usado para oração, para meditação, mas ele é também um local onde as pessoas vão se reunir, onde as pessoas vão sentir a unidade presente. Então, muitos vão lá buscando essa espiritualidade, mesmo sem ser Bahá'í. E isso é o mais importante. A comunidade Bahá'í acredita que cada pessoa tem que se sentir parte integrante
E independente se ela é Bahá'í ou não existe essa divisão. Então, por mais que muitos passam pelo templo apenas pela parte turística, até porque ele é muito bonito e muito famoso lá na Índia, mas assim que a pessoa chega, um pouco dela é transformado, porque ela sente a paz naquele local, ela sente que ela pode encontrar unidade, ela sente que pode encontrar uma tranquilidade. Então é isso que é o mais importante, é fazer com que a pessoa se sinta bem-vinda. Uma década após a inauguração da Casa de Adoração Bahá'í, foi criado um centro cultural, uma espécie de museu que explica ao visitante a história e as doutrinas da religião. The temple was built over 27 years ago. However, this center is open to the public only about 10 or 11 years ago. It was built as an answer to many people who came here to see the temple, and they felt that they needed to know what this faith was all about. So this center was built later. It's very well displayed, which shows the history of the central figures of the Baha'i faith, the various social and economic programs that we are running, and also the other Baha'i temples that we have around the world. Aqui é possível ver também uma maquete sobre a construção do templo, fotos e até as ferramentas usadas na obra. A fé Bahá'í é uma religião mundial, originária da antiga Pérsia, atual Irã, Iraque, aquela região, e ela visa promover a unidade do gênero humano. Ela diz que sobre a unidade de Deus, de que Deus é um só e que de tempos em tempos ele traz uma nova manifestação. E esse ser, essa pessoa, vem e revela para a humanidade os novos escritos sagrados e revivifica aquela humanidade naquela época. Então, a fé Bahá'í, a gente acredita que o manifestante para essa época é Baha'u'lláh. E que ele, Baha'u'lláh, significa glória de Deus em português, né? Então, que Baha'u'lláh veio trazendo novos escritos sagrados, então ele renovou a palavra sagrada e a mensagem dele é para unificar os povos, a unidade dos povos. Os textos sagrados escritos pelo criador da fé Bahá'í também estão expostos. Alguns trechos ganham destaque e são um belo convite para quem quer conhecer melhor a religião. The founder of the Baha'i faith is Baha'u'lláh, and we do have a holy book known as the Kitab-e-Aqdas, that is the book of laws. We believe that every faith of God has been created to take mankind forward in what we call an ever-advancing civilization. And it is so from Krishna to Buddha to Moses to Christ to His Holiness Muhammad and today Baha'u'lláh, God will continue to send us His messengers as He has done in the past when we were cavemen and today where we are. He'll continue to send us prophets of God to take mankind forward in what we call an ever-advancing civilization. Em meio a um belíssimo jardim, uma multidão de visitantes avança em direção ao templo o dia inteiro. Pessoas de todo tipo e credos que querem ver de perto essa maravilhosa obra da arquitetura reconhecida internacionalmente. Este foi o local escolhido para a construção da Casa de Adoração Bahá'í, mais conhecida como o Templo de Lótus. A fé Bahá'í surgiu em 1844, na antiga Pérsia, atual Irã, uma doutrina recente, mas que já conta com cerca de 6 milhões de devotos e se espalhou por mais de 190 países. Apesar disso, existem apenas 7 casas de adoração Bahá'í em todo o mundo. Como é para congregacionar toda aquela localidade, toda aquela região, então até agora só foi construído templos no continente.
Então tem um no continente da Oceania, que é em Sydney, na Austrália. Tem outro lá em Indiana, que é em Nova Delhi. Tem outro na África, que é o Templo de Uganda. Tem nos Estados Unidos, de Wilmette. Tem na Alemanha também. Então cada templo desse é para juntar aquela localidade, aquela comunidade. Outros templos serão construídos, já tem até os locais já propícios para isso, já marcados para isso, mas atualmente está sendo construído do Chile e é muito bacana para a comunidade da América do Sul, porque é o templo mãe da América do Sul, então vai ser onde toda a comunidade da América do Sul vai poder se reunir e fazer as orações, as meditações juntos. Uma coisa que vários estudiosos da religião já observaram é que normalmente o processo de construção de um templo ele é uma espécie de imagem da própria criação do mundo ou da manifestação do mundo. Né? Quer dizer, esse evento de surgimento do mundo, esse evento ancestral do surgimento do mundo, ele se repete na construção de um pequeno templo, pequeno que seja. Né? Você observa, por exemplo, que na consagração de um altar cristão precisam estar presentes ali os 4 elementos, né? A terra, fogo, água e o ar, né? Quer dizer, um indício claro de que o que está acontecendo ali é a reunião dos elementos para o surgimento de um mundo. O fato é que para o ajuntamento humano, para quem aquele templo é importante, o templo costuma ser o centro de um mundo. Pode ser o centro de um vilarejo, pode ser o centro de uma cidade, de uma nação, pode ser o centro do próprio universo. Mas o fato é, ele se torna uma referência para aquele povo, uma referência de sacralidade, quer dizer, aquele lugar, ele é mais importante, sob certo aspecto ele é mais do que os demais lugares. O templo, futuramente, ele vai servir como o centro da comunidade onde ele estiver. Então, a gente acredita que as escolas vão ser construídas em volta desse templo, os hospitais, os orfanatos, toda a administração daquela sociedade, daquela localidade vai ser construída em volta daquele templo. E esse templo vai ser usado como o local onde as pessoas daquela comunidade vão se reunir e vão fazer as orações, o louvor a Deus. Né? Nova Delhi foi o local escolhido para a construção desta casa de adoração Bahá'í, inaugurada em 1986. Uma obra complexa que durou 6 anos e custou cerca de $20 milhões. In the Baha'i faith, we take contributions only from the Baha'i community. So there is no contribution box here. There is no entrance fee here. It's an open place. The element of commercialism is taken away from the temple. It's purely a place for the worship of God. And therefore the land also is a land that was procured by the Baha'is with the contribution of the Baha'i community. Its maintenance also is looked after by the funds generated within the Baha'i community. So in the Baha'i faith, we do not take contributions from anywhere other than the Baha'i community. O responsável pela construção foi o arquiteto iraniano radicado no Canadá, Fariborz Sabah, um seguidor da doutrina Bahá'í. Ele viajou por toda a Índia em busca de inspiração, antes de decidir o desenho do monumento. E apesar das linhas modernas, o templo tem uma ligação estreita com o povo local e a milenar cultura indiana. Every Baha'i house of worship is designed differently. This Baha'i house of worship is designed in the shape of the lotus flower. The lotus flower is associated to the religions of India, of Asia in fact, and has a special significance to them. It represents purity. But the unique feature about this lotus flower is that though it represents purity and is always seen pure and clean, it is found in dirty and stagnant water. So the idea is, and religions have drawn upon that analogy to suggest that every human spirit is born pure like the lotus and can rise above the dirt that mankind has created, the dirt of conflict, the dirt of prejudice, the dirt of differences, and rise to that level, just like the lotus flower, rise to the level that is intended by God for us.
O templo é uma verdadeira maravilha arquitetônica. São 27 enormes pétalas de mármore branco, divididas em 3 camadas. As mais altas medem 34 metros de altura. Para alcançar o templo, os visitantes sobem uma pequena escada. No alto, é possível ver que as 9 pétalas externas formam arcos que abrigam as também 9 entradas do salão principal. All the Baha'i houses of worship draw upon the local color and the local architecture of the place, and they are built around that shape so that people can relate to them easily. They do not take on any traditional religious architecture so that people do not exclude themselves from a place of worship. And that is really the main reason. But there are certain common features in a house of worship that though they look different and take on the local tone of that particular culture and place, they all have 9 sides. And the Baha'u'llah stipulated 2 conditions for a house of worship. One, that it should have a dome, which probably shows aspiration towards God. The other is that it has 9 sides. The number 9 does not have any religious significance, but it has a cultural significance because in many cultures, number 9, being the highest value single digit, is recognized as a number of unity, a number of fulfillment, number of comprehensiveness. And everything about the Baha'i faith is about unity. Even the principles of the Baha'i faith, on which this temple is based and which it is reflecting, is, for example, the principle of equality between men and women, the removal of all kinds of prejudice, eradication of extreme wealth and extreme poverty, establishment of an international tribunal, adoption of one auxiliary common language. These all principles are to bring humanity together so that they can remove the differences between themselves, that of caste, that of color, that of wealth, that of background. Ainda na parte externa, abaixo do templo, 9 piscinas rasas em forma de pétalas completam o desenho da flor de lótus. The significance of that really is that, one, it lends beauty to the temple, you know. It also serves a purpose of keeping that general area cool. That technology is adopted from the traditional architecture and monuments of India, where many of the Indian monuments are built along the river banks, etc., to basically keep that general area cooler. No mesmo andar das piscinas, enormes painéis resumem um pouco da história da fé Bahá'í. Uma das principais atrações da cidade é a Casa de Adoração Bahá'í, conhecida no mundo todo como o Templo de Lótus. Milhares de pessoas, a maioria de outras religiões, visitam o local diariamente e fazem fila para entrar no templo. Namaste and welcome to the Baha'i House of Worship. Baha'i faith is an independent world religion whose purpose is to unite all people in one universal cause and one common faith. Baha'is are the followers of Baha'u'llah. The inside hall is meant for silent prayer and meditation. For the people of all religion, you may pray as long as you desire. Prayer is a loving conversation with God, our Creator. Privacy and silence are required at this time of devotion. So we request you to please switch off your mobile phones and cameras and remain silent inside the temple. Thank you, and once again welcome to the Baha'i House of Worship. Os visitantes entram em pequenos grupos e ficam aqui por alguns poucos minutos. Afinal, tem mais gente esperando do lado de fora. O interior, apesar de lindo, é simples.
O salão tem capacidade para 2.500 pessoas. O espaço é amplo e o pé direito tem quase 40 metros. Todos os templos Baha'is, você percebe a forma mais circular, para que todo mundo possa se ver, todo mundo possa se ouvir. E você percebe as 9 portas e o domo superior. E esse domo é a forma que mostra a junção de todos os povos, né? É esse domo que vai fazer com que todos se sintam bem-vindos e mostrem a unidade, né? No espaço, enormes bancos de madeira e alguns poucos enfeites floridos. Nos cantos, painéis digitais mostram mensagens religiosas. Todos aqui se mantêm em silêncio enquanto fazem as orações. Não existe púlpito, não existe palco, é um local onde você vai se conectar com as pessoas que estão à sua volta e todos com Deus. Então você senta e medita, fecha os olhos, tenta mesmo fazer com que ocorra a sua inexistência e a existência total de Deus. Então, lá não existe cerimônia, não existe culto. A gente faz mesmo as orações e uma forma de louvar, né? The common idea is that it is open to the people of all faiths and backgrounds and nationalities. There are no statues or images kept in the house of worship. No rituals are performed, no lectures are given. It's basically for silent prayer and meditation. But when we do have prayer services, we read from the Holy Scriptures of all major faiths. And this is because we believe that all the faiths of God come from the same one Creator, sent to us at different times in the evolution of mankind. So to us, the significance of readings from the writings of the Bible, of the Torah, of the Quran, the Bhagavad Gita, and the Baha'i scriptures is that the God's message is essentially same. O templo de Lótus é lindo, majestoso e ao mesmo tempo simples, acolhedor. Um monumento da fé Baha'i para abrigar e unir qualquer tipo de crença. Um eterno lembrete de que todas as religiões apontam para a mesma direção.